Olá, você acompanha agora as notícias de logística e infraestrutura desta segunda-feira. A gente começa falando do porto de Suape, em Pernambuco. O terminal se prepara para se tornar um polo movimentador de grãos em 2026. O complexo já opera cargas de trigo e vai expandir as atividades com granéis a partir de novos investimentos. O terminal de granéis sólidos de Suape vai receber investimentos de quase 60 milhões de reais em obras de ampliação que devem expandir a capacidade do empreendimento em 55 mil toneladas, chegando a 770 mil toneladas por ano. O aporte será feito pelo consórcio Sua Granéis, que venceu a licitação pela área em 2022 e tem contrato de 25 anos para a exploração do espaço. As obras já começaram e devem ser concluídas até 2026. O complexo portuário espera movimentar novas cargas de grãos por meio do terminal, que está localizado na retroárea do Cais 5. O espaço tem uma área operacional de 72.500 metros quadrados, com calado autorizado de 15,3 metros de profundidade. O foco será o escoamento da produção da região do Matopiba, que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Suape hoje já tem uma movimentação de trigo, mas Suape, obviamente, quer se inserir nas grandes cadeias do agronegócio nacional. E aí tem uma região que é particularmente, para a qual Suape se torna particularmente atrativa, que é a região do Matopiba, né, que são aquelas áreas de cerrado de Tocantins, do oeste da Bahia, do sul do Piauí e do Maranhão. Então, Suape pretende estar presente nas feiras regionais, por exemplo, em Balsas, no Maranhão. Suape teve, no ano passado, na grande feira do setor, que foi realizada em Goiânia, né, e lá estavam todos os estados do Centro-Oeste, mais os estados que fazem parte da chamada fronteira agrícola, como Rondônia, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia. Um estudo do Grupo de Pesquisa em Logística Agroindustrial da USP analisou a competitividade do porto de Suape para atrair cargas de grãos do Matopiba. A pesquisa apontou um crescimento contínuo na produção da região, que registrou 35 milhões de toneladas em 2023 e deve chegar a 48 milhões até 2033. Enquanto isso, portos nordestinos registram filas de mais de 30 dias para o carregamento de navios, o que posiciona Suape como uma alternativa estratégica. O estudo também ressaltou uma vantagem no custo e no prazo das operações. O custo total da operação casada de exportação de grãos e importação de fertilizantes para Uruçuí, por exemplo, seria de R$ 1.117,90 em Suape, contra R$ 1.239,52 a partir do porto de Aratu. O tempo de espera no porto baiano chega a 21 dias, o que também traz vantagem para Suape. A gente ainda não tem a Transnordestina, o que diminuiria ainda mais nossos custos. Mas o que a gente pode perceber com esse estudo é que Suape, por exemplo, já é mais barato do que a exportação pelo porto de Aratu, mesmo usando o ramal rodoviário. E fica apenas um pouco atrás de Itaqui, mas Itaqui, em média, a carga ela teria que esperar. A gente está considerando só o custo rodoviário, o do transporte. Mas em Itaqui a carga teria que esperar 17 dias. Em Suape ela seria embarcada em menos de 24 horas. Além da expansão do terminal, a administração do complexo entregou uma proposta ao Ministério de Portos e Aeroportos para a construção de um novo conjunto de cais público por meio do PAC. Os investimentos estão estimados em 600 milhões de reais. Os cais 6 e 7 vão abrigar novos terminais de grãos e de combustíveis renováveis, reforçando dois projetos importantes para Suape. Atualmente, o porto opera apenas um tipo de grão, o trigo. Em 2024, o porto movimentou 517 mil toneladas da commodity. Entre os granéis sólidos, o complexo portuário também opera coque de petróleo e cimento. No ano passado, Suape teve um aumento de 7,6% na movimentação desse tipo de carga, totalizando 1.224.000 toneladas. A gente avalia que Suape vai se tornar muito atrativo e a gente está investindo nessa prospecção. Inclusive, a gente assinou um protocolo de intenções com o governo de Goiás. Recebemos o prefeito de Jataí, que é o maior município produtor de grãos de Goiás,
Ou seja, e vamos intensificar isso para que eles possam conhecer e a gente possa se tornar uma opção para a Suape a partir do ano que vem, já com o terminal de granéis sólidos, com a capacidade de movimentação de 1.000 toneladas e numa área de 72 mil metros e 17 mil metros quadrados de estrutura. Agora vamos falar sobre o conflito no Oriente Médio. Aline Beckett traz as repercussões em Brasília. Adriana, o governo brasileiro condena veemente os ataques aéreos israelenses ao Irã, classificando-os como uma violação de soberania e também um potencial gatilho para a escalada de um conflito em larga escala mundial. O Brasil conclama urgentemente a todas as partes a exercerem uma contenção máxima e pede por um cessar-fogo imediato. Essa foi a nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores. E, enquanto isso, o Itamaraty também reforçou a recomendação para que os brasileiros no Irã atualizem os seus dados junto à embaixada em Teherã e evitem, é claro, os deslocamentos ali por questões de segurança por conta dos ataques. O presidente Lula viajou hoje, nesta segunda-feira, para a 51ª cúpula do G7 no Canadá, onde ele deve ainda discursar nesses próximos dias. E, segundo ali fontes do Palácio do Planalto, o presidente Lula deve considerar esse pedido de cessar-fogo e também a paz na região como uma parte também ali central de seu discurso, destacando, é claro, a conexão também entre segurança energética e a estabilidade global, segurança global. Então o Brasil se mantém assim, uma postura firme pelo respeito à soberania, também à diplomacia e o compromisso com a paz multilateral com os outros países, com a expectativa de que o discurso de Lula no G7 possa impulsionar também esse apelo internacional por um cessar-fogo. Eu volto com você. A Portunave de Navegantes realizou a 7ª operação de descarga do caça F-39 Gripen da Força Aérea Brasileira. A aeronave veio da Suécia e levou 21 dias para chegar em Santa Catarina. A operação foi feita em aproximadamente 1h30. Diversos procedimentos foram adotados para garantir o sucesso da operação, como o local específico no cais, controle de acesso de pessoas com protocolo e a integração do planejamento logístico com a FAB. A aeronave representa um importante salto tecnológico para o aumento da operação da Força Aérea Brasileira. Vamos ver o que mais é notícia nesta segunda-feira. O piloto do balão que caiu neste domingo em Boituva, interior de São Paulo, foi preso em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Segundo a polícia, o balão não tinha autorização para voar e o balonista estava com o certificado de aeronavegabilidade vencido. Uma mulher morreu. Ela chegou a ser socorrida ao centro hospitalar de Sorocaba, mas não resistiu. O balão transportava 33 passageiros, além do piloto e um auxiliar. O Instituto de Criminalística e o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, foram acionados para apurar as causas da queda. 7 pessoas morreram neste domingo após a queda de um helicóptero na Índia. A aeronave transportava passageiros em uma popular rota de peregrinação hindu. O governo indiano suspendeu todos os serviços de transporte na região do acidente por causa do mau tempo. No último mês, neste ponto, aconteceram 3 pousos de emergência e 2 acidentes de helicóptero. A queda da aeronave aconteceu 3 dias após o acidente com o avião da Air India, que deixou 279 mortos. Passageiros se agrediram durante uma confusão no aeroporto de Recife, em Pernambuco, após o cancelamento de todos os voos em Fernando de Noronha neste fim de semana. Os voos das empresas Gol e Azul foram suspensos por causa do mau tempo. De acordo com testemunhas, mais de 200 passageiros esperavam por notícias e foram orientados a procurar os funcionários. A confusão entre os passageiros aconteceu por causa de um lugar na fila. De acordo com a Azul, os clientes impactados foram reacomodados em 6 voos extras da companhia neste domingo. Uma aeronave saiu da pista e foi parar em uma área de grama no Aeroporto Internacional de Boston, nos Estados Unidos.
O avião vinha de Chicago, não houve feridos e todos os passageiros desembarcaram em segurança pelas escadas, sendo levados de ônibus ao terminal. A companhia aérea informou que vai investigar o que causou o acidente em conjunto com autoridades. A Artesp, agência de transportes do estado de São Paulo, passa a ser responsável pela regulação e fiscalização de todos os modais de transporte concedidos no estado. A mudança amplia o alcance da agência, que agora atua também sobre os sistemas hidroviário, aeroportuário e no transporte coletivo intermunicipal e metropolitano, além das rodovias. A reformulação faz parte do Plano São Paulo na direção certa, conjunto de ações voltadas à modernização da gestão pública. A Artesp assume a governança intermodal de 11.700 quilômetros de rodovias concedidas em 351 municípios. A EVE Air Mobility, companhia subsidiária da Embraer, anunciou o acordo com a Revo, operadora brasileira de mobilidade urbana, para a compra de 50 eVTOLs, aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical, também conhecidas como carros voadores. A operação chega a 1,39 bilhão de reais. Segundo a EVE, a parceria representa uma transição da fase de desenvolvimento da tecnologia do eVTOL para a execução do modal, o que consolida a companhia na liderança global do mercado de mobilidade aérea urbana da próxima geração. A gente confere agora o que mais é notícia no portal bnews.com.br. Eu vou aqui para o telão para interatividade com você, porque a notícia vem da região sudeste e de um modal que é a hidrovia. A hidrovia Tietê-Paraná vai receber investimentos de 148 quase milhões de reais para obras em São Paulo. E esse valor foi recebido pelo governo do estado de São Paulo através da Eletrobras, para ampliação de um canal de navegação que fica no trecho paulista da hidrovia Tietê-Paraná, em Buritama, região noroeste do estado. O investimento fortalece a infraestrutura hidroviária voltada ao escoamento da produção e integra a estratégia estadual de desenvolvimento da logística sustentável. Então, esse repasse é referente ao exercício de 2025 e foi formalizado por um termo de compromisso firmado entre a empresa, no caso a Eletrobras, e o governo estadual, e essa intermediação aconteceu pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Mais investimento num modal super importante que merece cada vez mais crescimento, que é a hidrovia, né? E um conjunto de minerais tem se tornado peça-chave na geopolítica mundial. E o Brasil tem potencial para ser um dos líderes desse setor. Lantânio, Cério, Túlio, Escândio e outros 13 nomes complicados que fazem parte de uma cadeia valiosa de elementos químicos. Estamos falando das terras raras, que na verdade não são nem tão raras assim. Esse conjunto de minérios que ganha esse nome é muito utilizado na tecnologia, na produção de objetos como TVs de telas planas e lâmpadas fluorescentes. Também é importante no contexto da transição energética, porque são usados para a produção de turbinas eólicas e carros híbridos e elétricos. O Brasil tem um dos maiores potenciais de terras raras do mundo. No contexto global, tem a segunda maior reserva do planeta, atrás apenas da China. Mas quando falamos de produção, aí vem um grande problema. O Brasil despenca para a 7ª posição mundial. Produziu muito pouco no último ano, por exemplo. Por que na produção a gente ainda está muito atrás, embora a gente tenha muita reserva, né? E tenha essa ótima colocação em recursos minerais, na verdade. Porque passa pela ausência de políticas públicas claras, de incentivos, né? Da própria pesquisa mineral, do fortalecimento das agências reguladoras e das agências que promovem o estudo, né, do que nós temos de fato de patrimônio natural, né, de recurso natural para explorar. O Brasil ainda não tem tecnologia para beneficiar esses minerais e acaba exportando como commodity bruta, sem agregar valor, o que, convenhamos,
não é um bom negócio. O governo federal tem proposto iniciativas para tentar avançar na tecnologia nacional. O Serviço Geológico do Brasil iniciou um estudo para mapear onde estão as terras raras aqui no país. A gente ainda não tinha avançado tanto por questão de demanda mesmo, né? A gente tem hoje essa demanda crescente por transição, por tecnologia, que no passado era diferente. As terras raras não tinham tanta aplicação como agora. Então tem um aquecimento por demanda e aí isso faz com que a gente busque esse aprimoramento que é necessário no arcabouço aí brasileiro para desenvolvimento da atividade. Esses minerais são tão poderosos que se tornaram até disputas geopolíticas. Os Estados Unidos anunciaram um acordo com a Ucrânia para explorar as terras raras do país. Donald Trump chegou a falar até que era uma forma da Ucrânia retribuir toda a ajuda militar que os americanos têm dado desde o início do conflito com a Rússia. O presidente da China, Xi Jinping, usou as terras raras do país como arma. Proibiu a exportação para os Estados Unidos na época da imposição de tarifas pelos norte-americanos, e isso teria deixado as montadoras do país em pânico. Para o Brasil entrar nessa cadeia produtiva, vai precisar transformar potencial em indústria e evitar o pior, que outros países utilizem a nossa matéria-prima para exportação. O Brasil precisa decidir a sua posição. E essa tomada de decisão significa estabelecimento de políticas, de estratégias para que os investidores venham, a gente tenha regras para esse desenvolvimento sustentável, mas que seja atrativo e que a gente não perca o timing, né, dessas questões geopolíticas, por exemplo, né, elas são primordiais. Amanhã tem mais BNews 19 horas. Uma ótima noite para você. A gente se encontra amanhã. Tchau.